Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Douglas, você está no Cheio de Dicas. Nós vamos continuar aí nossa série de aulas referente a desenho técnico. Esse é o nosso terceiro vídeo da série. Nós vamos falar aí sobre planta baixa, tá bom? Aproveita, pega o seu caderno, tá certo? Faz todas as anotações aí que você precisa, para você que está estudando aí, fazendo um técnico ou nível superior. Precisa tirar algumas dúvidas, entender melhor a matéria, tá certo? Vamos que vamos. Tem bastante conteúdo ainda. Faltam mais 3 aulas aí para a gente encerrar essa série sobre desenho técnico, tá bom? Essa é uma aula bastante importante. Nós vamos tratar aí da parte de arquitetura de forma bem ampla sobre planta baixa, tá certo? Então vamos que vamos, que a gente tem bastante conteúdo aí, beleza? Sobre a introdução, né, dessa matéria. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre o projeto e plantas iniciais, né? Nós vamos desmistificar aí 3 plantas que são utilizadas, né, no desenho técnico: edificação e corte, detalhes da planta baixa e cotas. Nós estudamos nas aulas anteriores, né, sobre cotas, linhas auxiliares, como é escrita a cota. Nós vamos agora verificar como elas são colocadas nas plantas arquitetônicas, tá bom? E layout, a nossa planta layout, que eu comentei algumas aulas aí, tá certo? Então vamos lá. Aqui, né, tudo começa com o anteprojeto, né? É a representação do projeto, parte técnica do projeto e o que normatiza as fases do projeto. Aí estão as NBRs, tá bom? Só para deixar bem claro, um simples detalhe, não vou focar na NBR. Se você quer um vídeo, primeira coisa, se inscreve no canal, compartilha essa playlist aí para os seus amigos, colegas que também estão estudando, deixa seu comentário aí pra gente. Se você quiser realmente, coloca no comentário, pô, faz uma 7ª aula aí sobre NBR, sobre todo o conteúdo, bem completaço. Aí a gente faz, tá bom? Então vamos lá. Então essas aqui são as NBRs que iniciam o nosso anteprojeto, tá? E o que começa esse anteprojeto? A gente vai ter 3 tipos de planta aí: a planta situação, planta de localização, né? Locação ou implantação, e a planta baixa. O que é a planta situação? Essa é a planta situação, né? E aqui ela mostra o lote, o espaço, né, que foi comprado, por exemplo, o terreno. E aí tem as medidas desse lote, né? Pode ver aqui, ó, a distância do perímetro aqui, né, do lote. O restante do perímetro dos outros 2 lotes, que aí é de outras pessoas, diferente. Aqui seria a calçada, vamos dizer dessa forma. Aqui é a rua, né? Aqui é a outra calçada e assim por diante. Aqui tem a medida, né, da profundidade do lote, tá certo? A mesma calçada, a rua e assim por diante. O que é importante para a gente é a planta situação. A planta situação tem como objetivo mostrar o lote e mostrar o que está em volta do lote, como as ruas, as outras casas, né, a disposição do ambiente de forma macro, ampla, né, do terreno. Essa é a planta situação. Nós temos a planta de locação e implantação. O que é essa planta? Ela vai mostrar para a gente agora o lote, único exclusivamente focado nele, com a parte da calçada. Aqui é a construção onde vai ficar o edifício, a distância dele entre o muro do lote, o que separa o espaço do lote, né? Tem aqui, ó, uma árvore, né? Pode ser uma árvore, um vaso, qualquer projeção dentro desse lote que vai ser colocado. Pode ser feito também nessa planta locação, ou planta implantação também, ou os dois, locação e implantação, tá? Então essa planta é para a gente enxergar o espaço no lote. Então a gente amplia a escala dessa planta, né? A gente verificar, pô, aqui vai ter uma piscina, aqui vai ser a parte da garagem, nós vamos colocar umas plantas aqui em volta, né? Vamos colocar aqui também uma mini cachoeira, né? Algum boneco aqui de gesso para enfeitar, né, a varanda, né? Ou a parte da garagem, né? Uma horta aqui no fundo. Então tudo isso pode ser colocado na planta de locação, tá certo? E aqui estão as medidas, né, da distância da construção referente ao muro da parte do fundo e das laterais, tá? Aqui você pode ver, seguindo a regra, tá?
Isso aqui tem a cota usada na área de arquitetura, né? Que tem aqui, ó, as limitações de cotas, tá bom? Linhas auxiliares, a linha de cota, né? E aqui a indicação do fim da cota, onde não pode mais ultrapassar as paredes, tá certo? Que nós estudamos nas aulas anteriores. E a escrita, né? A única coisa que está errada aqui é que esse número tem que estar aqui na parte de cima, tá? Isso aqui dentro, ó. Ó, isso aqui está correto, esse está correto, esse está na parte de baixo, não pode, é na parte de cima, tá? Foi proposital colocar para a gente frisar bem essas informações. Tem que estar sempre em cima da linha e do lado esquerdo, como se escreve no papel, tá bom? Então essa é a nossa planta de locação e implantação. Essa é a nossa planta baixa. Então a planta baixa agora vai focar única e exclusivamente no edifício e o que está dentro desse edifício, né? Então aqui tem a varanda, o quarto, banheiro, né? Outro quarto, sala, cozinha e a área de serviço, né? Aqui a gente pode ver, ó, tem as paredes, que são as linhas mais grossas. Nós estudamos sobre linhas na primeira aula, tá certo? As linhas intermediárias, né? As linhas médias são as linhas onde mostra aqui o espaço de disposição da porta, para que nada fique aqui nessa região, porque é a parte onde abre e fecha a porta, né? Em todos eles. Aqui não mostra, né? A planta baixa não está mostrando os pisos com a privada, o chuveiro, né? Mostrando também a área de serviço, cozinha. Normalmente são áreas assim que são lavadas, tem gente que joga água nesse lugar. Banheiro é óbvio, né? Então não tem ainda a questão da parte de azulejo, piso, mostrando, né? Então aqui está bem simples mesmo, somente com as divisões de locais, né? De áreas aqui, né? Lembrando que quando a gente faz uma planta, a gente tem que saber separar a parte íntima, a parte social, né? E tem a parte de serviço, a parte mais ali de higiene, que é a questão de banheiro, área de serviço, né? A parte da cozinha, tem toda uma disposição que precisa ser colocada da forma correta aí, tá certo? Então essa é uma planta baixa bem simples. Tem aqui também, ó, as informações que são cotas internas, somente as informações do tamanho das paredes. E aqui já está 2,80 m, 1,40 m, mostrando de forma bem superficial mesmo, sem grandes detalhes, tá? Corte horizontal. O que é o corte horizontal? Eu havia comentado, principalmente quando a gente estava vendo algumas plantas nas aulas anteriores, o corte é sempre feito a uma altura, né, de 1,5 m. Então, por exemplo, aqui, se essa casa tem em torno aqui de 2,10 m, 2,20 m, colocar 3 metros aí, vai. A metade dela, 1,5 m, é cortada e retirada essa parte de cima. A gente enxerga só o plano horizontal. Lembra da aula anterior sobre plano horizontal? Então, a planta baixa, a gente vai enxergar o plano horizontal dela, tá certo? Sempre olhando o plano horizontal. Ah, mas e ver a casa de lado, cortada, né? Aí é outra coisa, aí são outras vistas, tá bom? Que nós vamos estudar também, tá certo? Mas hoje essa aula é sobre planta baixa. Então aqui é feito um corte no meio, uma altura de 1,5 m, e tirado essa parte de cima para a gente enxergar toda a disposição do ambiente, tá bom? Nós vamos falar de tijolos porque é importante, tá? Aqui a gente precisa entender o seguinte: por que as paredes, né, nos desenhos de planta baixa tendem, né, a ser mais grossas e tal, e ter um destaque maior? Um tijolo aqui, ó, mostrando nessa figura, ele informa pra gente que tem 10 centímetros aqui, por 20 centímetros, e de altura aqui 5 centímetros. Isso daqui é uma parede simples, uma parede interna. Essa daqui é uma parede externa. E o que difere uma da outra? Né? A questão da largura é o que vai causar uma certa diferença. Por quê? Uma parede interna ela vai ser mais fina, porque o objetivo dela é só separar os ambientes. A externa tende a ter o objetivo de isolar, né, questão sonora, térmica, né, o ambiente por completo, né, a área por completo do edifício. Então ela tende a ser uma parede mais grossa, né? Então aqui vai usar 2 tijolos, correto? Além disso, essa distância que tem dessa linha externa até essa parte interna aqui do tijolo, isso aqui se dá
tem o chapisco, reboco, tem a massa corrida, tem a parte de pintura, a tinta. Então, colocando mais essa quantidade de produtos no tijolo, depois da parede feita, tende a aumentar 5 centímetros. 2,5 aqui, 2,5 aqui. Então, uma parede, por exemplo, como essa, um tijolo ele tem 20 centímetros, certo? Aqui ele tem 20, aqui ele tem 20, um só tem 10, mas dois só acabam somando os 20 centímetros. Então vai ser 20 e 20, correto? E aumentando 2,5 com a parte de acabamento mais 2,5, dá 0,25 centímetros a distância aqui da parede externa, tá certo? E a parede interna sofre a mesma consequência, só que aqui é só 10 centímetros. Então é 5 centímetros de acabamento da parede externa e mais 5 centímetros de acabamento da parede interna. Todas elas sofrem isso, porque precisa fazer o reboco, precisa colocar a massa corrida, pintura, etc. Isso é necessário na parte de construção civil. Então, esse processo, né, de aumentar um pouco mais a parede, ter uma cota maior, ocorre, tá bom? Então, não fica só no tijolo igual está aqui a parede. Ela vai sofrer com essa parte de acabamento, ganhando mais largura, tá certo? E aí acontece, vem aí a ênfase nas linhas dos desenhos, né? A gente olha aqui, essas são as paredes externas. A gente não vai deixar essa parede extremamente maior comparada às paredes internas, né? A gente pode deixar de forma padrão. Só que a gente precisa dar vista a isso, né? Mostrar que essas paredes, né, são mais grossas, porque, primeiro, cortando a 1,5 m, a parede está mais próxima da nossa visão, comparado, por exemplo, ao chão, que está mais no fundo. Você percebe as linhas, ó. Aqui colocaram uma mesa, colocaram aqui já uma pia, né? Está bem apagado, por quê? Está mais longe da nossa vista. A parede está mais perto, então ela tende a ter uma linha mais forte. Já essa linha aqui, ó, que é a parte de abertura da porta, é um pouco mais grossa, se você perceber, por exemplo, com o chão aqui, a parte da pia, é que aqui não está mostrando o piso, mas tende o piso até ser uma linha bem mais fina, que está mais distante ainda. A porta precisa ter essa linha um pouco de nível médio, porque a gente precisa enxergar que esse espaço eu não posso colocar um móvel aqui porque a porta fecha. Entendeu? Então há uma necessidade de respeitar determinadas regras, determinados fundamentos que não fazem sentido eu colocar algo aqui e a porta não fechar. Entendeu? Eu não quero, eu sei que essa imagem, né, tá passando uma informação até a mais que é referente a esse sinal aqui vermelho, né? Esse é o sinal de cota, tá? Nós vamos falar dele, mas não vamos falar agora dessa cota aqui, tá? Vamos falar depois. Aqui então nós vamos focar na parede, pode ver que ela é muito mais chamativa. Aqui nós temos, ó, conforme o corte de 1,5 m, as janelas estão no meio desse corte. Então aqui é uma janela, aqui é outra janela, aqui também, ó, é outra janela, então tá passando por esse corte, tá certo? Essa planta, por ter cama, essas coisas aqui, é uma planta layout, a gente vai falar mais sobre ela, tá bom? E tem as cotas internas aqui, ó, o tamanho dessa parede, o tamanho dessa parede, tá certo? Aqui, se você somar essa parede, mais o pedaço dessa daqui, você acha o tamanho dessa parede por completo, tá? Então tem muitas plantas que vêm com essa certa artimanha, essa pegadinha de você ter que fazer o cálculo somando uma parede com outra para achar o total de outra parede, tá bom? Esse é um exemplo, mas aqui o foco dessa planta baixa aqui é a gente verificar que as paredes têm uma certa ênfase, principalmente na linha, que elas estão mais próximas, né? E no desenho não tem necessidade de você deixar essa parede mais fina e a de fora mais grossa porque é de fora. Mas pode, se você achar que é viável, quer tornar isso possível, você pode na hora de fazer o seu desenho técnico sem problema nenhum. Aqui tá mostrando, ó, a janela abaixo do corte de 1,5 m, ela fica à mostra aqui, ó. Então tem a linha da parede, que ela é bem grossa, ó. Olha a diferença da linha da janela, né, que é uma linha mais mediana, e tem essa linha aqui, ó, que é a linha que ela é extremamente fina, que não dá tanta ênfase assim, que é a linha da parte externa da janela. Então, ó, o meio é o vidro,
aqui é a janela, né, encaixada na parede. Então, quando o corte é na metade do edifício, de 1,5 m, a janela ela fica à mostra. A pessoa ela tem que visualizar que ali é uma janela. Quando a janela está acima, por exemplo, a do banheiro, costuma o peitoril ser acima de 1,60 m. Quando ocorre um corte, então a gente tem que vir com a linha tracejada, mostrando para quem está lendo, para os profissionais, que é uma projeção. Então tem uma janela, mas ela não vai ser mostrada aqui porque ela está acima da linha do corte. Isso, ao ler, você já entende. Aqui tem uma janela que está dentro da altura de 1,5 m e aqui tem uma janela que está acima de 1,5 m, né? E costuma ser a janela do banheiro, tá certo? Aqui, por exemplo, como eu falei, né? A área de abertura da porta tende a uma linha mais fina comparado à parede, ó. E essa área aqui tem que ser respeitada, não pode colocar nenhum objeto, nada que atrapalhe o fechamento dessa porta, né? Aqui é a linha, isso tem que ter na sua planta, tá? Sempre tem que colocar essa linha com o espaço indicando a porta sendo fechada, tá? E aqui, ó, essa parte mais apagada, né? Essa linha bem mais fina do chão, é uma soleira, tá? Essa soleira é importante a gente ter, né? Primeiro para indicar que aqui vai ser colocada uma porta e segundo, né? Indica também a mudança de um ambiente para outro e se essa soleira está mostrando a entrada da porta, nós vamos falar isso em cotas, né? Ela tem uma certa função que há uma distância que a soleira fica do chão externo, que é para proteger contra a água, a entrada de sujeira, né, poeiras, esse tipo de coisa. Então a soleira ela tem sim um fundamento, né, um motivo dela existir, não é só sair colocando piso. E essa soleira é para indicar a mudança de ambiente, tá bom? Então aqui, ó, linhas do desenho, tem o piso. Pode ver que o piso tem uma linha bem fina comparado, por exemplo, às louças, né? No caso a privada, aqui a caixa, tá certo? Isso aqui pode ser o vidro do box, tá bom? Pode ser colocado dessa forma. Então a linha do chão é mais fina do que a louça, porque tende a estar mais perto da nossa visão. Aqui deixaram, né, até a linha na mesma espessura da parede, né? Isso aqui é uma parede, mas tende a ser mais grossa, tá? Não com a mesma espessura que a linha aqui da privada ou a do chão, apesar que essa linha está bem próxima dessa caixa, mas ela tende a ser mais grossa que as demais linhas, tá bom? E esse piso indica que o banheiro, né, é um lugar onde vai cair água, é um lugar que vai ter, você pode lavar, às vezes vai ter até um ralo para você dar aquela geral no banheiro, jogar água em todo o banheiro, parede e tal, tem gente que faz isso. Então quando a gente coloca esse tipo de piso, né, quadrado assim, ó, dessa forma, é para indicar que aquela área é uma área molhada, né, uma área que vai cair água, né? E o banheiro é óbvio, para tomar banho tem que cair água. Então é um ambiente que em alguma planta você vai ver esse tipo de informação, né, com piso e tal, indicando isso, que é uma área molhada, tá bom? Aqui a planta baixa com cotas, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, a sala tem aqui, ó, aqui tá em milímetros, né? Desculpa, em centímetros, verdade, 430 centímetros, né? A gente pode transformar 4,3 metros, né, de parede, aqui 2,85, né, metros, aqui de sala, né? Então é 4 por 2, arredondando isso aqui. Aqui é a parte da entrada, né, da sala. Aqui um suposto hall, né, aí o banheiro, dormitório, e aqui tem as medidas, ó, da parede, de cada parede, né, ó. Aqui, eu quero saber o total dessa parede. Pode ter uma cota aqui, ó. Só que você pode somar esse com esse aqui. Mas eu preciso ser mais preciso. Então faz soma esse aqui, mais esse aqui. E se você quer o tamanho da parede, então você soma aquela quantidade lá que nós vimos referente à parede, de 0,25, coloca 0,25 mais 0,25 mais 0,25. E você chega num aproximado, tá? Do tamanho da parede, da parte externa até a parte externa do outro lado, né? Sabendo aqui a cota de toda essa distância aqui, praticamente dessa viga até essa viga aqui. E assim por diante, ó, cada lugar tem a sua cota, né? Se você já tem essa informação desse lado, você não precisa dessa, que tende a ter o mesmo tamanho, né? Então, isso é muito comum você encontrar, né? E você pode, novamente, eu estou batendo bastante nessa tecla das linhas, porque é importante analisar isso,
para você se aprofundar na leitura do desenho técnico, tá? Do desenho de plantas. Então a parede, pode ver, ela tem uma linha mais grossa comparado, por exemplo, ó, que nem essa daqui, ó, essa parede externa aqui, ó, ela é mais grossa. Aqui também deveria atender essa mesma linha. Então nós temos um erro aqui. Essas paredes têm que ser extremamente mais grossas, por exemplo, que essa linha aqui, ó, deveria mostrar uma soleira, tá bom? Então aqui a gente, já verificando as plantas, a gente já corrige os erros, já vê o que pode e o que não pode. Porque o objetivo é você entender e saber ler plantas baixas, né? Isso é importante. Eu acredito que seja a planta principal, né? Após isso, vem as outras, mas aqui a gente precisa entender a disposição do ambiente, né? Você não pode colocar, por exemplo, que aqui tem os 2 dormitórios e a cozinha. Mas já pensou a cozinha aqui, depois a sala e depois o dormitório, e aí outro dormitório, depois o banheiro lá no fundo, e para quem quer ir no banheiro tem que passar por todo esse caminho. Então a disposição está errada, né? Então é importante a gente estar sempre analisando e corrigindo esses erros, entendendo e melhorando cada vez mais. Então eu quero deixar bem claro, eu não trouxe isso aqui, foi sem querer, a gente achou os erros, vamos corrigir. Não, foi tudo proposital, tá? A gente tem que entender, tem que analisar, tem que aprender a verificar os erros e tal, corrigir isso, porque nós vamos ter que fazer a leitura de diversas plantas, principalmente essas que são do anteprojeto, antes de chegar no projeto executivo, que vai para a obra e precisa ser feito, vai ocorrer muitos erros. Entendeu? Muitos profissionais vão ter que ler, reler, corrigir todas as plantas, fazer mudanças, né, que podem ou não funcionar na hora do projeto, na hora da execução. Então há todo um trabalho, o desenho técnico, ele parece ser simples, mas não é. Se ele não estiver concluído com toda a exatidão, na hora de executar a obra, vai ter problemas, vai ter que voltar a estaca zero. Entendeu? Isso gera custo. Imagina, já construiu 2 andares de um prédio, ou já construiu a parte térreo de uma casa, precisa construir o 2º andar, mas houve um erro na planta. Olha a gambiarra que vai ter que ser feita pela construtora para corrigir isso. Isso, se não tiver que... Eu nunca vi isso acontecer, mas vamos imaginar. Demolir tudo que foi feito, refazer do zero, porque simplesmente o que está na planta foi feito errado. Então é importante analisar esses pontos, esses erros, corrigir o quanto antes de chegar no projeto executivo, que é o projeto que vai para a obra. Que o engenheiro, o arquiteto, quem está ali, vai ter que fazer a leitura e orientar os demais profissionais na execução de todo esse projeto, tá certo? Então aqui, ó, uma outra planta aqui, uma planta de exemplo, ó. Nós temos essa parede que tem 5 metros, tá certo? Essa daqui 1,3 metro. E nós temos aqui, ó, 3,33 metros de parede. Quanto é esse closet aqui, ó, esse espaço do closet aqui? Então você vai pegar 5 metros, subtrair com 3,33 para achar esse espaço aqui aproximado ainda, porque tem a distância dessa parede aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, até um ponto, ó. A parede externa ela é mais grossa que a parede interna, igual nós vimos anteriormente da parte dos tijolos. Nós podemos também fazer isso, ó. A parede externa ser maior que a parede interna, porque a parede interna divide o ambiente. Isso aqui, ó, divisão de ambiente. Você pode colocar uma outra parede aqui se quiser, fazer aqui, ó. Esse dormitório está muito grande, uma porta aqui, vou fazer uma parede aqui. Aí eu coloco outra porta aqui, coloco uma porta aqui, uma outra aqui, divido o ambiente para cá e para cá, pronto. E fica um hall aqui. Beleza, você pode fazer, ou não precisa nem subir uma parede, o drywall, né? Já faz esse serviço que é fazer as paredes internas. Mas a parede externa ela precisa ser de uma espessura extremamente maior, porque ela é responsável por vedar, isolar o ambiente interno, tá? Então, voltando, esse cálculo de cotas internas, basta você subtrair a maior pela menor, a diferença você acha, por exemplo, o X do closet aqui, tá certo? Cotas de nível, né? Agora nós vamos falar dela. Essa cota de nível, né? O que é isso, ó? Tá vendo esse círculo com triângulos aqui, preto e branco, né? Aqui ele mostra o que, ó? Essa é a parte externa, certo? Quando a gente vê, melhor colocando, essa parte externa aqui, RN, ela mostra 0,00. Significa que essa região é o chão da parte externa. Sempre vai existir um referencial, o chão da parte externa. Então aqui ele já diz, é 0.
Quando é negativo, é para baixo. Quando é positivo, é para cima. Pô, não entendi. O que isso quer dizer para cima e para baixo? Vou te explicar agora. A parte externa, vamos imaginar, a saída da sua casa, né, que pega sol, chuva e tal, ela é sempre 0, 0. Você entrou aqui, nesse ambiente aqui, ó. Significa que a sua cota de mais 0,10 tem uma altura acima desse chão, né? Tem um degrau acima desse chão de 0,10 aqui centímetros. Então, lembra quando você entra na sua casa, tem a soleira, tem uma certa altura, você pisa para entrar dentro de casa, essa altura é para proteger de entrada. Então, fica mais alto 0,10 centímetros. É mais alto que esse chão aqui, ó. Tá? Milímetros não é possível, que é algo extremamente pequeno. Então, é centímetros. Tá certo? Nós temos que analisar que nem aqui. Ele está falando, pô, mas aqui, Douglas, está falando 2,95 metros do chão. Como assim? Simples, gente. Aqui tem uma escada, ó. Então significa que isso aqui está no segundo andar. Ah, beleza. Segundo andar comparado ao chão da parte externa, de fora. É só isso. E aqui, Douglas, também, ó. Aqui, ó, 15 e 16 são os últimos degraus, né, da escada. Aqui, né? Então aqui, ó, 3 metros. A altura comparada ao chão. Por que está 5 centímetros de diferença, né? Para cá e para cá. Pode ser que, por conta do terreno, tenha um certo desnível aí na questão do solo. E isso faz com que essa área fique maior. Às vezes, foi necessário aumentar um pouco mais aqui, né? Por qualquer que seja o motivo, a questão da escada. Nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Disposição da escada. Porém, só para deixar bem claro, para que vocês entendam a cota de nível, né? Que aqui há vários motivos do porquê tem 0,05 aqui milímetros, né, mais alto que aqui, por exemplo, né? E isso vem da parte da construção. Alguma coisa deu errado, porque ó, 2,95 acima do chão da parte externa, 3 acima do chão da parte externa, 2,95. Aqui é 3, 2,95, desculpa, ó. 2,95. Aqui é a parte de baixo, ó. Lá embaixo, 0,1 centímetro acima da parte externa. 2,9. Essa parte aqui, ó. Por que aqui é 5 centímetros abaixo? Se você olhar aqui é um banheiro. Aqui tende a ser o box, então a água não pode vir para cá. Então aqui tem que ser um pouquinho mais baixo, para ela bater e voltar e cair no ralo. Então aqui a gente entende o porquê é 5 milímetros, um pouquinho mais, 5 centímetros, né? Um pouquinho mais baixo. Aqui no caso, eu falei milímetro, tá? Peço desculpa corrigindo. Tudo isso aqui eu entenda na casa dos centímetros, tá? Corrigindo aí, tá bom? Então, ó, 2,84, ele tá falando desse degrau. Se a gente subtrair 3 por 2,84, esse resultado vai mostrar a altura desse degrau para essa parte aqui, ó, que é a laje do segundo andar. Só que essa cota está mostrando a altura desse degrau até o chão, tá? É assim que funciona. Aqui é a mesma coisa, é um outro banheiro. Está 0,05 centímetros abaixo do 2,95 que nós temos aqui do lado, ó, aqui desse banheiro, porque aqui é o box, aqui é uma privada, aqui é o box, tá certo? Aqui não está mostrando a informação, está com o número 2, acredito que seja a indicação de... Deixa eu ver, tá, aqui é o quarto 1, quarto 2, acredito que essa cota aqui está seguindo o mesmo que a de 3 aqui. Então, possivelmente, para descer no banheiro, aqui está sendo respeitada a altura de 3 metros do solo. Entrando no banheiro tem um degrauzinho para baixo. E aqui, entrando no box, tem outro degrau para baixo, né? Então, pode ser esse o projeto aí, respondendo a nossa dúvida desde o começo, tá certo? E aqui, como é a parte de baixo, como eu falei, está 0,1 centímetro acima. Então, é assim que funciona a cota, tá? Tem um referencial, que é o chão da parte externa. Acima, né? Tem uma alturinha acima do chão, né? Um degrauzinho, né? Fica a soleira de entrada da casa. Sobe 0,10 centímetros, né? Fica uma altura a mais. E o que estiver acima do solo tende a aumentar esse valor. E subterrâneo? Subterrâneo é negativo. Menos 0,
alguma coisa, que nós vamos ver no próximo slide agora. Então aqui, por exemplo, ó, banheiro. Aqui ele está mostrando que nós temos um espaço ó, de 0. Lógico, o banheiro não é 0, né? Se comparado ao chão externo, não vai ser 0. Mas um exemplo simples para que você entenda. Se essa região do banheiro, onde tem aqui a privada, a pia, ela é 0, o que tiver abaixo é menos 0,5. Por quê? Porque aqui não pode passar água para cá, então aqui tem que ser mais baixo. Então esse é o referencial. Se aqui é 0, quanto vai ser aqui? Está mais abaixo é menos 0,5. Se estiver acima, então toda a água tende a cair para cá, então é positivo. Entendeu? Eu espero que tenha ficado bem claro, né? Aqui, por exemplo, é a soleira da entrada da casa. Então aqui é a rua, né? A parte externa, a rua, gramado, a parte da garagem, que é o nosso 0. Para entrar, tem uma alturinha aqui nessa soleira, para não entrar água, chuvas, poeira, entra o vão da porta, coisa do tipo, para ela bater aqui e voltar. Então tem que ter uma altura a mais de 0,1 centímetro, tá bom? Acima aqui desse solo principal, que é a parte externa. Então é para isso que serve a cota de nível, beleza? Planta layout. O que é a planta layout que a gente tanto falou? Gente, simples. A planta layout é uma planta que vem com a disposição do ambiente com todos os móveis dentro. Então aqui tem o quarto do casal, né, com a cama, a TV, a parte do computador aqui com a cadeira, né, aqui a cômoda, o guarda-roupa, aí tem o banheiro, né, já com as informações do banheiro. Tem o quarto aqui quarto da Marina, que diz na imagem, né, com a cama, a poltrona, as coisas dela, tem a área de serviço, já com toda a disposição. Então uma planta layout, você está andando na rua, está vendo um novo empreendimento, pegou aquele folderzinho, ele está te mostrando tudo o que tem dentro de um apartamento por um desenho, aquilo é uma planta layout. Ela é feita, pode ver que ela não tem cota nem nada de forma específica. Algumas até tem, tá? Fica sempre um número bem no cantinho. Mas para quem quer vender, se a pessoa ela não se importa em saber qual o tamanho nem nada, só quer ver a beleza, coisa do tipo, o cara só vai te passar isso aqui. A disposição do ambiente, a melhor disposição do ambiente. Entendeu? Ele não vai encher com outras informações uma planta dessa. Aqui ó, tem uma cota de X de altura comparada à parte externa da casa ou do apartamento. Né? A parede é essa, descubra essa parede. Não, ele não vai fazer isso, não é a ideia. E outra, te entregar isso aqui sem nada, você vai falar, tá, tem um quarto, cozinha, bonito, legal. Agora, como é isso? Como é esse espaço com a sua cama? Onde você pode colocar aquele seu computador, aquela televisão, né? Fazer o seu cantinho de estudo. Como é essa disposição dentro desse espaço? Então aqui o arquiteto ele vai montar esse projeto, transformar isso em desenho, tá? Eu não sei a pronúncia desse software, tá? Mas tem o Revit, que é se eu não me engano, é da Autodesk. Ele faz essa disposição para você. Tem o SketchUp, se eu não me engano, também tem essa habilidade de você fazer a disposição, né, do que vai ficar dentro da casa, né? Criar essa planta layout, tá? Acho que esses softwares aí fazem esse trabalho, mas dá uma pesquisada, tá bom? E você que está se formando aí em desenho técnico, foque em se especializar em esse tipo de programa, tá? Nós não vamos entrar aqui em AutoCAD, Revit ou SketchUp ou algo do tipo, mas foque nesses softwares porque normalmente quem trabalha com desenho técnico, do começo ao fim, tem que ter o conhecimento desses softwares, né? Para ler, para editar, modificar. Então é importante. Então a planta layout não é nada mais, nada menos que isso. Você pode fazer uma planta layout. Até de forma simples, se você não tem... eu vou ter que comprar um curso de AutoCAD, é difícil e tal. Um programa bom, simples, você pode fazer uma planta layout até melhor que essa aqui, por exemplo. Sem desmerecer essa imagem. É o Visio, da Microsoft. Lá você coloca as paredes, você coloca as informações da casa, a parte elétrica, a parte de redes, né, de computadores, a parte de elétrica, cano, essas coisas. Você pode, ou então só fazer a planta layout mesmo, colocar um chuveirinho, a cama, a mesa, tem tudo isso no Visio, tá? Bem simples. Né? Se você brincar um pouquinho, nem precisa de curso, mas há vídeos no YouTube explicando o Visio de forma bem simplificada,
você já consegue montar algo desse tipo, já brincar um pouco, né? Ah, eu quero a parede, a parte externa maior que a parte interna, quero respeitar, quero colocar as cotas, tem também. Tudo isso é possível fazer no Visio, tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Eu agradeço você por ter acompanhado a nossa aula, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá certo? Deixa seu comentário aqui no canal também, ajuda a gente, divulga para seus amigos, seus colegas, para quem está estudando aí desenho técnico, tá bom? Dúvidas, como eu falei, deixa no comentário. Se você quer ver, quer mais algum vídeo detalhando sobre escalas, NBR, alguma informação que passou, deixa também nos comentários que a gente faz um vídeo explanando tudo isso, deixando bem claro essas informações aí para vocês, tá bom? Eu agradeço aí você que acompanhou esse vídeo até agora, tá certo? Muito obrigado. Acompanhe a próxima aula, que vai ser maravilhosa, vai incrementar muito o seu conhecimento dentro da parte de desenho técnico, ok? Então vamos, é isso aí. Sempre deixe seu caderninho do seu lado aí para os estudos, tá bom? É sempre é um castelo de conhecimento que a gente vai construindo e no final você vai ter informações suficientes para se dar bem aí no desenho técnico, tá bom? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.